Aqui na frente tem 2, ficam de pé. Tem outro, 3, 4, 5, 6. Dr. Marcelo, Christopher, Yakemi, eu. Quem mais? Então uma salva de palmas para eles, né? E também ao Hospital Santa Catarina, na pessoa da irmã Puti, uma salva de palmas e agradecimento. E também para os nossos voluntários, que nos ajudaram no café, nos ajudaram na recepção. Uma grande salva de palmas para eles também. Então nós temos várias perguntas. Vamos fazer ou a gente passa as perguntas para eles? Doutor Bezerra, cadê você? Qual é a probabilidade de uma pessoa que pensa suicidar tentar novamente? Enquanto isso, os demais vão olhando as perguntas. Muito bem. Quem tem a ideação de suicídio é o primeiro momento. Então, ela não tentou ainda. Mas, quando existe a tentativa do suicídio, sim. Quando ocorre a tentativa, existe mais possibilidades de tentar outras vezes. E quanto mais vezes tenta, mais possibilidade do ato configurado. Por isso que nosso papel como psicólogo e psiquiatra, principalmente e em especial a família e os amigos verdadeiros, aqui eu quero dizer o amor em ação mesmo, amor em movimento, nossa atuação é que pode justamente colaborar para que da ideação, às vezes, não chegue à tentativa ou às tentativas ou o ato configurado. Então, lembre-se, o amor também ainda permanece no mundo inteiro, sendo o medicamento mais efetivo para a gente resgatar um ser humano também do suicídio. O doutor Alejandro, você tem uma pergunta aí. A questão é a seguinte: quais os principais sinais, traços de angústia nos adolescentes e jovens? Pensando que provavelmente essa questão ela foi direcionada para que nós possamos ter um olhar em relação aos quadros de depressão em jovens e adolescentes, precisamos pensar na depressão como uma doença sindrômica, que envolve uma série de sinais e sintomas, nos quais nem sempre, por exemplo, a tristeza está presente. Então, existem pacientes que preenchem critérios para um quadro de depressão, mas não citam a tristeza como sendo um desses sintomas, ou mesmo angústia. Tristeza e angústia são sentimentos genuinamente humanos e que não necessariamente ou não vão ser medicados. Precisamos olhar para um contexto, para uma série aí de pontos que vão se somando, o impacto importante no dia a dia, as questões funcionais, em especial no caso específico de um adolescente, que envolve em especial sua relação com a família, sua relação na sociedade, na relação na escola, e entender o quanto que isso está sendo prejudicial. Pensando nos quadros de depressão, obviamente que em cada uma das faixas etárias, essas manifestações são diversas. Então, nós temos crianças deprimidas? Temos. Abaixo de 5, 6 anos de idade? Sim. Então, ela irá manifestar essa doença de uma forma muito específica. Assim como o próprio adolescente, o adulto, o idoso. No caso dos adolescentes, como disse, a questão do isolamento social, a questão de prejuízos funcionais importantes na sua vida acadêmica, nas questões cognitivas, intelectuais, aquilo que os adolescentes no geral gostam de estar fazendo, elas começam a restringir esse repertório, pragmatismo mais empobrecido, são uma série de sinais envolvidos que não são manifestos. Então, sinal aquilo que a gente vai observando e sintoma aquilo que ela vai dizendo, pensando nas questões sindrômicas. Então, iria mais ou menos por aí, dentro de um contexto. O isolamento é uma marca do adolescente que vai adoecendo e que vai indicando que psíquica e emocionalmente ele está mais fragilizado. Marcelo, você tem algumas perguntas aí contigo, por favor. Bom, a primeira aqui fala sobre como diminuir o número de suicídios por enforcamento na juventude indígena, que vem aumentando cada vez mais.
Eu acho que essa pergunta ela caberia mais ao doutor Alejandro, se quiser complementar, assim também como o João. Do ponto de vista do CVV, o CVV ele tem, pela sua forma de atuação, uma limitação. A limitação qual é? Então, hoje nós temos a linha 188, que nós temos um convênio com o Ministério da Saúde, e 98% dos nossos atendimentos eles são feitos via telefone, também pode ser feitos pelo chat, no site do CVV, por e-mail e pessoalmente nos postos. Há alguns locais onde o CVV não atua. Na Amazônia é um local onde o CVV não tem posto, não atua. Mas agora tem o telefone 188, que é nacional. Daí a gente vê a importância, como a ligação ela é gratuita para quem utiliza o serviço, mas ela não é gratuita para as companhias telefônicas. Então, portanto, quem paga é o Ministério da Saúde, logo quem paga somos todos nós da sociedade, através dos tributos que nós damos ao governo. Então, nesse sentido, o dinheiro está muito bem empregado, essa parte que vai para essa questão da prevenção. Para nós, a nossa abordagem, ela é essa abordagem de compreender os valores do outro, né, de dialogar com este outro e dentro do seu processo de autodescobrir-se, também de autotransformar-se. Há as limitações culturais, regionais, que isso influenciam bastante, né? Nos grupos indígenas, o número de suicídios é muito elevado. Né? Ele é muito elevado. Agora, mas aí eu deixo, porque para nós, do CVV, fica justamente essa condição. A nossa forma de atuar, o nosso produto que nós damos para a sociedade é a escuta afetiva, o apoio emocional. Esta é a nossa forma. Agora, é claro, nós temos outros produtos que nós também falando de uma forma mercadológica, né? O CVV também ele presta o serviço de... Nós temos o projeto Cine Ser, onde que nós colocamos um filme, depois do filme nós fazemos um debate sobre como a pessoa que está ali participando, ela se vê naquelas situações emocionais ou naqueles comportamentos dos personagens. Nós temos também o caminho de renovação contínua, que são perguntas direcionadoras para que a gente possa se auto-observar. E nós temos também a parte de palestras que nós fazemos e também os grupos de pós-venção. Os grupos de pós-venção são para aqueles que são os enlutados do suicídio. São aquelas pessoas que são impactadas pelo suicídio de alguém. Parentes, amigos, porque entre 6 a 10 pessoas são impactadas pelo suicídio de alguém. E há profissionais até que dizem que isso é muito maior, por exemplo, quando alguém tira a sua vida no metrô, tem todas aquelas pessoas que é o maquinista, os seguranças, são aquelas pessoas que estão ali próximo, e são as outras, né, que ficam falando assim, poxa, vai tirar o suicídio, vai tirar a sua vida justamente agora, aqui no metrô, para me atrapalhar? Né? Então são esses comentários que a gente faz no nosso dia a dia. Então veja o quanto a gente valoriza o outro. Agora, se os dois profissionais aqui quiserem complementar. Citada a população indígena, que é uma dessas populações mais específicas, como já foi colocado, em que os índices de suicídio são altíssimos. Assim como a população LGBT também apresenta altos índices de suicídio. A questão dos indígenas, o destaque é para o Mato Grosso do Sul, em que os índices são muito importantes, e um dos fenômenos que ocorre é o jovem indígena que, buscando outras oportunidades, ele sai da sua tribo, se dirige à cidade, uma outra cultura, sofre inúmeros preconceitos, não é acolhido, e quando ele quer retornar à sua tribo, igualmente ele não é acolhido porque ele já, de alguma forma, é entendido como alguém que se desgarrou daquela cultura. Então ele fica, né, sem referências, e o adoecimento mental é profundo, então existem
índices que vão indicando que o uso de substâncias entre indígenas é altíssimo, especial com o uso do álcool. Obviamente que isso leva a comorbidades, como transtornos ansiosos, depressivos, levando o indígena, obviamente, a ter possibilidades maiores de cometer suicídio. Foi citada uma condição específica do enforcamento, mas é claro, o problema é o ato em si, não só o meio. O meio é extremamente agressivo, violento, acaba ocorrendo mais em homens de fato, embora as mulheres tenham se aproximado muito, que é uma estatística grave. Foi citado no início que, de fato, os homens cometem mais suicídio, mas as mulheres têm se aproximado muito. Então, a questão é como trabalhar essas populações mais específicas, trabalhando os nossos próprios preconceitos e acolhendo-os dentro das suas necessidades, entendendo que muito dessas populações indígenas, hoje elas estão muito restritas. Quando uma outra cultura quer se aproximar, aproxima-se querendo impor certos valores que não fazem parte daquela realidade, e obviamente isso acaba gerando uma série de traumas, de estresse. Então, imagino que vai muito mais pela aproximação de acolhimento, de abrir mão dos nossos preconceitos, criar relações que sejam empáticas, para poder auxiliar aqueles que também buscam oportunidades maiores, também em outras culturas, no intuito de que essas pessoas não sofram tanto, evitando o adoecimento mental. A gente precisa observar esses aspectos que o Dr. Alejandro colocou em relação à própria comunidade indígena e outros elementos também, como LGBT e outras situações de bullying e cyberbullying. Porque na cartilha lançada pelo Senado Federal ano passado, foi enfatizada a questão do bullying que acontece nas escolas, que é um fator também preponderante nas ideações, tentativas e suicídios. O outro elemento que tem aparecido também, que a gente precisa ter atenção, a automutilação sem intenção suicida. Nós estamos com os consultórios cheios de pessoas em situação de automutilação, principalmente adolescentes. E o outro ponto é a automutilação com intenção suicida. É preciso ter esse olhar atento, essa escuta atenta, e jamais, em hipótese alguma, dizer: quem quer se matar, não avisa. Avisa sim. Às vezes avisa com a mudança de comportamento, com a despedida, com algum comportamento diferente que não agia antes, fora que também às vezes diz: eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Minha vida não tem mais sentido. Então, quando a pessoa diz isso, propriamente a fala já demonstra que ela não está bem, porque para chamar a atenção de outra pessoa, precisa dizer que vai tirar a própria vida, é porque ela não está bem. Precisa de socorro. Essa fala representa muitas vezes algo assim: socorro, me ajude, eu não sei o que fazer. E essa fala precisa ser observada. Vamos ouvir o monge Herman. E seguido depois o Christopher, por favor. Muito bem, nós temos aqui a seguinte pergunta: as contribuições de Durkheim sobre a integração social do indivíduo no fenômeno do suicídio e do sociólogo Bauman sobre a fragilidade e liquidez das relações levam ao seguinte questionamento: como a realidade social, com o incentivo à autossuficiência e ao individualismo, contribuem para a baixa integração social e para o suicídio? Eu separei uma pequena passagem aqui do texto de Durkheim e eu vou ler para vocês. Página 322. O estado de desregramento ou anomia, portanto, ainda é reforçado pelo fato de as paixões estarem menos disciplinadas no próprio momento em que teriam a necessidade de uma disciplina mais vigorosa. Mas então suas próprias exigências tornam impossível fazê-las. As ambições superexcitadas vão sempre além dos resultados obtidos, sejam eles quais forem, pois elas não são advertidas de que não devem avançar mais. Nada as contenta, portanto, e toda essa agitação alimenta a si mesma perpetuamente sem conseguir saciar-se. Acontece que, ao mesmo tempo, a luta se torna mais violenta e mais dolorosa, por ser menos regrada e porque as competições são mais ardorosas. Todas as classes brigam porque não há mais classificação estabelecida. O esforço, portanto, é mais considerável no momento em que se torna mais improdutivo. Nessas condições, como poderia a vontade de viver não enfraquecer?
Então, assim, Durkheim está claramente nos dizendo que quando nós agimos fora do contexto e daquilo que no budismo nós chamamos de sangha, né? A gente age sem que a gente esteja preocupado com o impacto ou com a consequência social das nossas ações, isso acaba desagregando, né? No momento em que isso desagrega, menos suporte eu acabo tendo. E aí, no final das contas, eu acabo também, em função disso, não tendo suporte no momento em que eu necessito, porque como eu agi de forma individualista, autossuficiente, né, no momento em que eu precisar, também agirão assim comigo, né? E aí, no final das contas, todos nós ficamos desamparados. A segunda pergunta que eu tenho aqui é, dentro do que o senhor disse, a segregação nos enfraquece, o senhor não acha que neste momento nós servimos ao governo e não é este que nos serve, e, portanto, é interessante para quem nos governa que estejamos enfraquecidos socialmente, até porque assim buscamos respaldo no consumo, por exemplo, ou em coisas que nos fortaleçam do ponto de vista do capitalismo, e por isso temos o individualismo encorajado. Olha, de fato, isso é uma regra militar, né? Se você quiser enfraquecer o inimigo, você tem que dividi-lo, né? Me parece que é isso que estão fazendo com a gente, de certa forma. Então, a divisão ela é muito clara. Então, assim, são sulinos contra nortistas, né? São negros contra brancos, né? Pobres contra ricos, né? Quer dizer, o espírito do brasileiro, né? O espírito de nós que estamos nessa nação, precisamos da nação, precisamos de serviços públicos, acaba ficando fora dessa visão, né? de divisão. Então, eu diria para vocês assim, que é muito importante que nós sejamos capazes de deixar as nossas pequenas diferenças de lado, para que nós possamos olhar o bem comum, o bem maior, apesar daquilo que nos poderia separar, né? Então, talvez seja um momento de usar palavras importantes na prática, como o perdão, né? Como o amor, como a compaixão, como a superação, né? Deixar a violência de lado, né? E, de fato, ter uma prática onde nós tenhamos um país que serve para todos nós. É possível separar pela visão budista a tentativa de suicídio como algo orgânico de algo espiritual? Quer dizer, a causa? Eu diria que aquilo que nos acontece tem uma causa. A causa pode ser orgânica. Eu posso estar colhendo o fruto de um karma. Eu de qualquer forma, posso estar submetido a um problema individual, eu posso estar submetido a um problema coletivo. O que eu gostaria de ressaltar aqui assim, é que, na visão budista, a gente não tem que ter nem apego à vida e nem apego à morte. Muito pelo contrário, né? Então, não é o apego. Aliás, é quando a gente perde o apego pela vida, perde o apego pela morte, que a gente consegue alcançar um estágio que vai além do humano, né? Então, não é pelo suicídio, né? Eu diria para vocês assim, a vida, para mim, ela se mostra como uma sequência de coisas, né? A flor, ela tem o potencial de ser um fruto, né? Quando ela se torna fruto, ela deixa de ser flor, né? O fruto tem o potencial de ser uma árvore, mas quando ele se torna uma árvore, ele deixa de ser fruto. E assim, eu vejo que a vida é uma sequência de acontecimentos. Pode ser que, em função daquilo que eu possa ter feito, daquilo que eu possa ter vivido, em algum momento eu acabe recebendo um efeito adverso disso. Eu tinha dito que, em sequência, o Christopher responderia, mas veio uma pergunta para a Yakemi, que é das religiões de tradição iorubá, e está muito ligado a que você está respondendo, então ela responde depois o Christopher, por favor. Bom, eu gostei muito de ter recebido essa questão, porque eu estava exatamente elaborando uma questão também para enviar para a mesa, né? Particularmente para o monge. A questão é como é visto o suicídio no candomblé ou religião afro-brasileira.
e que atitudes são tomadas para ajudar as pessoas? Bom, vou começar pela segunda parte da pergunta. Que atitudes são tomadas? A gente chama as casas de religião de matriz africana, de matrizes africanas, de casas de axé. Como axé é força vital, são casas de cura. Então, as pessoas que se dirigem para essa prática religiosa sabem que vão encontrar recursos religiosos e de magia medicina, né? Religião, magia, medicina. Então, as pessoas que vão procurar essas casas, muitas delas estão em algum tipo de uma condição de algum sofrimento. E é com os recursos de cura e de prevenção que essas religiões e casas de religião, magia e medicina dispõem, essas pessoas são atendidas por meio de rituais religiosos, mágicos, né? E eu não conheço nenhuma descrição, alguma apresentação estatística dos índices de suicídio, eu não conheço. Agora, na minha longa convivência, já de quase 4 décadas, eu não tive até hoje nenhuma notícia de um suicídio. Deve ter havido, mas eu não tive nenhuma notícia, né? Os rituais são realizados, quando a pessoa busca, ela encontra um apoio ali, e ali há um tipo de convivência nessas casas que é parecida com a convivência das sociedades tradicionais. Ela encontra uma acolhida comunitária. E a questão que eu ia apresentar para o monge, que tem a ver com isso, quando eu fiz um doutorado na psicologia, eu estava comparando a postura de mulheres diante do próprio envelhecimento no Brasil e na Nigéria, na etnia Yorubá. Então, eu recorri a 2 autores fundamentalmente. Um americano chamado Christopher Lasch, da década de 80, que a obra dele tem um título bem ilustrativo do que a gente está falando aqui. A cultura do narcisismo, que é a cultura da nossa sociedade, a vida americana numa era de esperanças em declínio. Isso na década de 80. E contrapus com o pensamento do filósofo e romancista chinês Lin Yutang, da década de 60, que diz o título do livro dele é A Importância de Viver, a arte de ser feliz, revelada pela profunda sabedoria chinesa. Quer dizer, então, retomando a apresentação do monge, né, que dificuldades e desafios nós, dessa sociedade onde predomina a cultura do narcisismo, temos que enfrentar por falta dessa concepção que atribui importância maior ao coletivo do que ao individual. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que nas comunidades terreiro ainda vigora essa concepção de mundo e de pessoa que privilegia o coletivo. Christopher, por favor. Leitura obrigatória, Christopher Lasch, Cultura do Narcisismo. Considerado um dos maiores sociólogos norte-americanos em estudo de sociologia moderna e pós-moderna. Me pediram aqui a recomendação do livro, do Durkheim. O título do livro é O Suicídio, um estudo da sociologia. Você pode encontrar aí fácil na internet, e-books, tá? Dá para baixar também, se você tem aí o Kindle, fácil acesso. Uma pergunta interessante, olhando pela perspectiva cristã. Cristo, antes da cruz, chorou e sofreu, ele estava só socialmente. Qual o melhor jeito de preparar a pessoa angustiada para o momento da solidão, o momento em que ela não estará em um grupo de apoio, em que estará diante das próprias decisões? Isso requer maturidade, né? E como nós somos compostos, seja quimicamente, emocionalmente, de maneira tão diferente, nem todo mundo consegue sozinho dar conta de si. Aliás, eu não acredito que alguém sozinho dê conta de si. Como eu trabalho por uma questão da filosofia e da teologia pelo pessimismo, e pessimismo é achar que a vida é horrível, né? Mas de que eu acho que o mundo não vai melhorar.
Uma porque as próprias escrituras diz que o mundo vai ficar pior, e porque, olhando em nível cultural e social, não há possibilidade realmente de um mundo melhor. A gente pode diminuir a dor e o sofrimento, sermos freios diante da maldade, diante dessas questões que estamos discutindo. Mas fazer um mundo melhor, olhando para essa questão minha filosófica, não acho isso muito possível. E isso, para mim, entra na questão da fé, porque eu acho que pessoas precisam de Deus, mas, acima de tudo, pessoas precisam de pessoas. A gente não foi composto como ilhas, seres isolados, desconectados. Nós precisamos do outro, o outro revela o que a gente é. Martin Buber, um grande pensador judeu, escrevendo o livro Eu e Tu, trabalha exatamente isso. O tu revela o que eu sou. O eu só existe porque existe um tu. Então, se eu não tenho conexões interpessoais, eu não saberei o que eu sou. O outro é o espelho da minha alma. Então, são nessas relações que eu encontro cura, saída, alternativa para a minha vida e para a minha existência. Então, olhando pela perspectiva do Cristo, ele esteve só em momentos da sua angústia, mas ele tinha gente lá que ele deixou de apoio, orando, embora alguns momentos os discípulos dormiram, mas estavam lá, né? No momento que teve ferro e fogo, que Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado Malco, mas tinha gente lá, ou seja, Deus, olhando pela perspectiva de uma fé cristã, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito, é uma comunidade que vive em 3 pessoas. Por quê? Porque Deus entendeu que não dá para viver sozinho. Se Deus não vive sozinho, e quando Ele cria a humanidade à luz do que Ele é, Ele também cria uma humanidade que não pode viver só. Precisa viver à luz dessa comunidade de gente que faz a nossa vida acontecer. Então, não acho possível viver assim, tão isoladamente. A outra questão é, sou católico e pergunto-me, quem optou pelo suicídio é salvo? Como se pensa o destino espiritual da pessoa que cometeu suicídio nas expressões religiosas e espirituais? Eu sou considerado, no meio em que eu vivo, alguém meio que subversivo, porque eu vou mexendo nas estruturas da instituição e da doutrina. No catolicismo, o suicídio é pecado e pode ir para a condenação, né? No protestantismo, isso já tem um diálogo mais aberto. Mudou? Graças a Deus. Papa Francisco está ajudando hoje. Que bom. O protestantismo pensa isso de maneira diferente. Como o protestantismo dá liberdade para o outro pensar a partir das suas próprias comunidades, sem a ingerência de uma instituição maior, ditando como o outro ou a sua comunidade deve pensar, isso facilita outras leituras dentro do ambiente protestante evangélico, né? Então, eu acho que isso é uma questão de fórum muito íntimo. A salvação, ela não se dá num processo da vida. A salvação se dá num acontecimento. E esse acontecimento ele pode ser milésimos de segundo antes da pessoa cometer suicídio. Então, por exemplo, a pessoa que vai e se enfoca numa questão de milésimo de segundo, ela pode ser salva se naquele momento ela pede perdão, se confessa, enfim. Há um pensador católico que ele diz o seguinte: entre a vida e a eternidade, ou o último minuto da existência, e a eternidade, há um abismo de misericórdia e graça. Isso para mim é muito importante. Entre o último suspiro da minha vida e a eternidade, nesse espaço há um abismo de misericórdia e graça. E eu me apoio aqui. Nesse último suspiro paira a misericórdia de Deus. É fórum íntimo e ninguém pode dizer se essa pessoa foi ou não foi para o inferno, que ninguém aqui tem a prerrogativa do divino de julgar a consciência de ninguém. A outra pergunta deixa para depois, vamos ouvir o Alejandro, né? E encerramos a sessão de perguntas, ok? De coleta, tá bem?
separei alguns blocos, algumas semelhantes, vou responder um, que diz respeito um pouco ao sistema de saúde que nós temos. Então, uma questiona a respeito da imensa demanda que existe de pacientes, das dificuldades de alcançar um profissional de saúde, mais relacionado à saúde mental, ou seja, psiquiatra ou psicólogo, isso no sistema público de saúde, e algo relacionado também à internação psiquiátrica em si. São questões estruturais importantíssimas, que envolvem o pouco investimento que existe em saúde pública, que é uma média de R$3 por paciente do SUS. Eu brinco que isso não dá nem para pegar um ônibus, porque não dá mesmo, já aumentou a passagem. Então, assim, R$3 por paciente não é nada. Esse é o investimento que nós temos em saúde pública. Isso dificulta imensamente, desde que você tem uma sala para atender. Então, já atendi no expurgo, sem exageros, porque é o que tinha para atender. Então, você contratar profissionais e criar uma rede de suporte em SUS é muito difícil, com que a população tem acesso a esses profissionais. A base é a medicina de família, como já foi colocado na mesa anteriormente, que é um médico linha de frente para aprender a lidar com as questões de saúde mental, inclusive, e para que a partir disso ele consiga filtrar e direcioná-lo ao especialista. Então, basicamente, o que nós temos é a medicina de família, o psiquiatra que dá suporte ao médico de família, numa proposta, especialmente em São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil, que são os núcleos de apoio à saúde da família, com equipes multiprofissionais, em que o psiquiatra e o psicólogo também podem fazer partes, e alguns espaços ambulatoriais mais específicos. Mas são profissionais assim, raríssimos, que precisam atender uma demanda altíssima. Daí a dificuldade deles chegarem até o profissional de saúde mental. Por isso que todos devem ser treinados para lidar com as questões básicas e aquilo que alcance o profissional de saúde específico, no caso psiquiatras, sejam os casos mais graves. Então vivemos problemas estruturais gravíssimos que dificultam acesso ao profissional específico quando ele já é portador de um transtorno mental que é diagnosticado, que necessita de tratamento. Daí a necessidade de atuar em prevenção, de investirmos em prevenção. Porque existem estudos que indicam que cada dólar gasto em prevenção tem como retorno $3. Estamos atuando em prevenção, investindo em prevenção? Não. E que no mundo se gastam, por ano, $1 trilhão de forma equivocada em tratamentos de depressão e ansiedade. Então, um dinheiro mal utilizado, mal gasto. Atuar em prevenção, atuar nos aspectos sociais, como coloquei anteriormente, para diminuir essas diferenças marcantes, que são aspectos que adoecem o ser, porque ele não tem como se alimentar direito, não tem trabalho, não tem de dormir, não tem lazer, não tem contato com a natureza, que são os múltiplos fatores que adoecem a saúde psíquica e emocional do ser, vão levá-lo a desenvolver um quadro grave lá na frente. E ele vai necessitar do profissional, que é para poucos. Como você disse, né? É para poucos, é para poucos. É para poucos, é uma pena. Que a saúde pública deveria ser para todos, indistintamente. Todos temos direito. Mas nem todos conseguimos alcançar. O que diz respeito à questão da internação psiquiátrica, até que ponto poderia auxiliar no indivíduo que já tentou o suicídio? A internação psiquiátrica ela será um serviço importantíssimo, na iminente tentativa de suicídio, ou para quem já tentou suicídio, ele necessita ser internado. Entendendo-a como uma emergência psiquiátrica, e fiz a comparação com o infarto agudo do miocárdio, ou seja, um ataque do coração, coisa parecida, que essas situações críticas você vai atender em nível hospitalar, no intuito de poder dar todo o suporte que ele necessita, e tirá-lo da crise, de preferência com a equipe multidisciplinar, não só o psiquiatra, mas terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, e assim por diante, para que ele tenha um olhar multi e a partir disso ele consiga sair melhorado daquela situação de crise e encaminhado para um serviço especializado onde ele dará acompanhamento a esse momento. Então, internação psiquiátrica é importante? Sem dúvida. Temos espaços suficientes para internação psiquiátrica? Não, porque entra nessa questão anterior do investimento em saúde pública, em especial em saúde mental, que é irrisório. Marcelo? Depois, João Bezerra, por favor.
Você pode detalhar um pouco mais de que maneira é feita a estimulação e o preparo do voluntário do CVV para que ele busque o autoconhecimento? São propostos grupos, dinâmicas, terapêuticas? Bom, o CVV ele tem como um dos seus valores comprometimento e disciplina. Um outro valor é disponibilidade de tempo para realizar o autoconhecimento. E isso demanda, para nós, voluntários, uma reunião mensal de 3 horas. Mas isso para os voluntários. Aqueles que são candidatos, que vão fazer o curso, eles fazem um curso de 3 meses. Depois de 3 meses, nós ainda ficamos num estágio onde que nós vamos ter depois um encontro para ver se nós estamos aptos a continuarmos no trabalho do CVV, depois de 6 meses. Então, entre 90 e 180 dias, nós fazemos esse encontro, e isso tem... o voluntário, o candidato, ele já está participando da vida do posto. Como nós denominamos cada local de trabalho como um posto de atendimento. Então, nós fazemos reuniões mensais, reuniões estas que são para treinamento e estudo, e também para que nós possamos fazer a gestão do posto, porque a gestão ela é autodirigida. Para nós, os nossos facilitadores, coordenadores, líderes, são apenas facilitadores do processo de comunicação entre o grupo e as pessoas, entre as pessoas e o grupo. E não achem que isso seja fácil, porque não é fácil. Porque nós lidamos, apesar de ser voluntário, qualquer voluntário não é anjo, não recebeu a asinha e a auréola, portanto são seres humanos que temos as nossas necessidades também. Nós também fazemos, uma vez por ano, um curso de aperfeiçoamento, que tem uma carga horária aí de 10 horas. E também a cada 2 anos nós fazemos uma reciclagem, que também tem uma carga horária de 10 horas. Esta reciclagem, ela é uma revisão de tudo aquilo que nós vimos no primeiro curso que nós fizemos para nos tornarmos voluntários. Então nós revisitamos tudo aquilo que nós já vimos enquanto conceito principal, enquanto entendimento e forma de trabalho e de atendimento. Ou seja, quando nós revisitamos, nós temos a oportunidade de olhar diferente, porque nós já estamos aí pelo menos 2 anos mais experientes, 2 anos com mais atendimentos, 2 anos com uma vivência de vida. E aqui a experiência eu quero tratar da seguinte forma: é vivenciar e refletir sobre a vivência. Porque sem a reflexão não há uma experiência, é apenas uma vivência. Então, como um dos fundadores disse para nós certo dia, a relação de ajuda ela só termina quando há um crescimento a 2. Para outra pessoa que nos procura, esse crescimento é por ela mesma, é o caminhar dela da forma com que ela quer fazer, isso se é que ela quer crescer e se desenvolver. Para o voluntário, é um processo continuado de autoavaliação, de autoconhecimento, para que nós possamos verificar o quanto nós estamos trabalhando em prol do outro, porque para nós o nosso primeiro preceito é o outro em primeiro lugar. Então tudo aquilo que nós fazemos é em prol do outro. E aí acaba tendo um reflexo em nós mesmos voluntários, enquanto seres humanos. Nós nos melhoramos um pouquinho. E aí eu digo que é bem pouquinho mesmo. E neste processo todo, tem um fator aí também que é fundamental. Enquanto nós vamos lidando com tudo isso, nós vamos nos tornando pessoas que convivem na sociedade. E a nossa proposta é uma proposta de vida, é ter essa fraternidade
ou seja, uma sociedade compreensiva, fraterna e solidária, sendo o voluntário do CVV atuando desta forma, compreensivamente, solidariamente, fraternalmente na sociedade, né? E nós também orientamos que o próprio voluntário ele utilize o trabalho do CVV, e aí hoje tem uma condição melhor, porque caso ele não queira se identificar, 188 ele vai ser atendido em qualquer lugar do país, e ele não precisa se identificar, porque o sigilo também é uma questão fundamental do nosso trabalho. Então, desta forma, é aquilo que a gente promove e propõe ao voluntário para que ele se autoconheça e possa se autotransformar aí. E agora, é claro, quando a coisa pega, procurar os profissionais para isso. Obrigado. João? Sim. Pediria, diante do tempo e das perguntas que temos ainda, que os senhores sejam sucintos, por gentileza. Muito bem. O escritor e psiquiatra Augusto Cury diz que a psicologia é mais importante do que a psiquiatria. Qual é a sua opinião sobre isso? De forma alguma. Por quê? Nós trabalhamos no resgate do sentido de vida, especialmente na promoção de saúde na comunidade, intervenção em crise, também na prevenção, que vem antes da intervenção, com olhar multi e interdisciplinar. O psicólogo, o psiquiatra, o enfermeiro, o líder religioso, o capelão, seja qual for a dimensão do outro nessa ação multi e interdisciplinar. Então, as duas áreas são áreas afins, inclusive nós, psicólogos e psiquiatras, quando atendemos uma situação de risco de suicídio, automaticamente a gente já encaminha para outro profissional, porque a gente não pode jamais, em hipótese alguma, atender uma situação como essa sozinho. Se acontecer alguma coisa, responde sobre nossos ombros, nossa vida, nossa profissão. Outro ponto. Gostaria de saber detalhes sobre o projeto Esperança Ativa e seus 14 encontros. É uma metodologia que pode ser reproduzida e multiplicada? Plenamente possível, viu, gente? É um trabalho que eu fiz e faço há 2 anos. Trabalhamos com psicodrama em todos os encontros. O olhar também perpassa pela logoterapia de Viktor Frankl. Existem os temas para cada encontro. E sim, a gente pode fazer um treinamento. E com este treinamento, os profissionais, principalmente o psicólogo, pode levar a psicoterapia breve para as 5 regiões do Brasil, sim. Aliás, este é o meu grande sonho. Monge, Herman, depois Christopher. Alô, eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira, quanto ao manifesto, o senhor já o tem? Onde? Como posso contribuir? Não temos um manifesto ainda. Isso foi uma proposição. Eu vou levar essa proposição para as pessoas aqui e eu acho que a gente vai conversar. Eu gostaria muito que, em algum momento, e acho que o momento é propício da gente poder apresentar um manifesto para que ou o novo governador, ou seja, os novos legisladores se comprometessem a poder ter o suicídio como uma pauta de política pública, né? O momento é muito propício. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. A segunda questão, que é extremamente sensível, ela diz assim: como acolher a culpa de uma mãe cujo filho, de fato, comete suicídio? A gente sabe que em uma família onde ocorre um caso de suicídio, você tem aumentada a ocorrência de outros casos, né? Mas eu não sei exatamente se existe alguma forma de aplacar a dor, né? Eu diria assim que ou nós vamos causar para os nossos filhos a segunda maior dor que uma pessoa pode ter, que é enterrar o pai e a mãe, ou os nossos filhos vão nos causar a primeira maior dor que a gente pode ter nessa vida, que é um pai ou uma mãe enterrar um filho, né? Que é quando a ordem natural se inverte. Em especial com um caso de suicídio, a dor é enorme, né? Por mais que eu trabalho em um hospital geral, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho com várias técnicas, mas em momentos como esse, muitas vezes me falta a técnica, sabe? Eu lendo essa pergunta aqui, me remeti
há uma moça que tentou o suicídio a questão de 2 ou 3 semanas, foi internada no hospital, eu fui abordar a mãe, né? E em determinado momento estávamos os dois abraçados no corredor do hospital, chorando os dois, numa situação extremamente difícil. Então, eu diria assim, em algum momento, a gente vai ter que olhar para trás e ver todos os erros que nós cometemos com um olhar de perdão para conosco mesmo, sabe? Eu acho que todos nós aqui, se nós olharmos para as nossas vidas, nós erramos muito. Aliás, eu correria o risco de dizer que talvez nós tenhamos muito mais errado do que tenhamos acertado, né? E a gente não pode, mesmo em casos extremos, nos colocar em uma situação onde um evento tão difícil como esse nos impeça de seguir adiante e retomar o equilíbrio da vida. Então, em algum momento, a gente precisa revisitar, né, essa culpa e mudá-la, ressignificar, né, para que a gente possa continuar, né? Senão a gente não consegue seguir adiante, o peso é muito grande. Tá bom? Eu acho que eu estou encerrando a minha participação aqui. Muito obrigado a todos. Posso... Eu? Pensei que você ia fazer uma consideração. Tá bom. Me perguntaram aqui a citação de Santo Agostinho, e onde poderia ter esse material, a referência. São os 2 volumes dele, o Tratado da Graça, volume 1 e 2, que é o diálogo dele sobre a questão do livre-arbítrio, que trata essa questão das influências externas dentro do ser humano, tratando essa questão de que não há livre-arbítrio na vida. De que você escolhe, por que você escolheu a roupa que você está usando agora aqui neste lugar? Porque você não tem a mínima noção de que fatores externos te deram sugestão para você escolher a roupa que você está usando hoje. Então, por conta disso, de tantas influências que nós temos, isso acaba com a ideia do livre-arbítrio, segundo o grande doutor e pensador Santo Agostinho, que o mundo ocidental é extremamente dependente do pensamento de Santo Agostinho. Outra pergunta é: como compreender que na Bíblia Deus fala, principalmente no Antigo Testamento, e hoje não fala mais? É uma metáfora? Não, Deus continua falando. Eu acho que a única questão é que Deus, ele economiza a fala dele. Deus não fala toda hora, né? Como ser humano, precisa ficar falando o tempo todo. Deus fala de maneira específica e pontual, tendo um objetivo, uma finalidade, a qual a sua fala, a sua voz trará determinado tipo de situação, recurso ou mudança. Então, eu não acredito que Deus tenha parado de falar, que a gente não tem nem base isso a partir do texto sagrado da fé cristã, que é a Bíblia. Deus fala de diversas formas e diversas maneiras, né? Como podemos mudar no meio da religião o pensamento que suicídio não tem tanta importância, como as drogas, morar nas ruas? Exemplo, várias regiões têm centro de recuperação, mas nenhuma cuidando desse caso e dessas questões. Eu acho que é o que a gente está tentando falar o tempo todo aqui, quebrar esse tabu, esse preconceito, que suicídio existe desde que o mundo existe. E o Durkheim vai trabalhar exatamente isso. O suicídio é um fenômeno permanente na cultura, em que em determinados momentos históricos ele é mais elevado e outros momentos menos elevado. Mas o suicídio é presente desde que o mundo é mundo. Então a gente está discutindo algo aqui que faz parte da composição da existência humana histórica. Então essa é a primeira questão que a gente tem que pensar e tratar, né? De achar que quem tem tendências suicidas, ou que sofre de profunda angústia ou depressão, não é frescura, não é alguém fraco, não é alguém que está sofrendo de mimimi, porque está carente, precisa ser amado, porque foi rejeitado por alguém. Não, isso é uma questão séria,
uma questão mental, que envolve uma questão espiritual. Como a gente trabalha com essa integralidade da vida, qualquer área da vida que estiver desajustada, todas as outras áreas são afetadas. Então, se tem uma questão espiritual mal organizada, vai afetar a sua vida física e emocional. Então, a gente trabalha com essa perspectiva. Então, a gente tem, olhando por uma questão da fé cristã, do ambiente em que eu atuo, a gente tem espaço, sim, de acolhimentos. Então, é possível você chegar em determinado momento do dia e encontrar uma equipe pronta para te receber. Pronta, que eu digo, é médicos, psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras disponíveis nesse lugar, clínicas já que são parceiras da nossa instituição, que podem te ajudar, além do apoio espiritual que você também terá no momento ali. Então, existem coisas acontecendo que, infelizmente, por uma questão, como está sendo dito aqui, política e governamental, não tem a mídia necessária para isso, mas se a gente procurar e caçar, a gente consegue encontrar meios de recuperação, de acolhimento, para dar suporte e amparo para essas situações. Marcelo, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, só uma consideração para essa questão essa pergunta que foi agora para o monge. Tem uma citação do Carl Gustav Jung que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Então, seja simplesmente outra alma humana significa o seguinte: é dar o meu amor sem cobrança, sem nada em troca, sem esse amor que é violento às vezes, que é obsessivo, que é compulsivo, que a gente denomina de amor e que na verdade não é amor, né? Nós estamos apenas aplacando para nós mesmos, né? Porque o nosso cérebro é inteligente e ele nós precisamos nos acolher. Então, desta forma, lembrar desta frase, que ela é significativa para que a gente possa refletir. Ok. Obrigado. Alejandro e depois João. Uma delas fala a respeito de comportamento cleptomaníaco em um adolescente, se pode ser indício de uma tentativa, de uma tendência suicida. Entendendo o comportamento cleptomaníaco, a cleptomania, como alguém que tem um comportamento impulsivo no roubo. Seja para uma questão importante de ansiedade, ele tem um alívio, um certo prazer no ato em si. Então, estamos falando de um comportamento específico que pode cursar, aí sim, ao longo do tempo, com comorbidades, ou seja, outros tipos de adoecimento que vão se somando, por vezes pelo intenso sofrimento que a pessoa tem ao se permitir esse ato. Então, podendo, por exemplo, desenvolver um quadro de depressão, um transtorno de ansiedade mais grave, e aí sim, essas comorbidades, esse agravamento do sofrimento psíquico e emocional, pode levá-lo a cogitar o suicídio como uma alternativa. Mas o comportamento cleptomaníaco em si não é indício de uma tendência suicida. E uma outra questão que a respeito de profissionais corporativos, de empresas, e você poderia citar 3 aspectos que poderiam ser trabalhados, já que muitos aí têm adoecido, e isso é da prática, isso do dia a dia, o que a gente vai observando é que as pessoas de fato têm adoecido cada vez mais, sejam profissionais da área corporativa ou profissionais de saúde, né? Resgatando um pouco daquilo que foi dito anteriormente, ou foi colocado. E eu vejo como uma questão de prioridades. As pessoas têm mergulhado no trabalho como se isso fosse a questão mais importante, aí pensando nas profissões das suas existências. O trabalho, a profissão faz parte de nossa vida, não o contrário. E trabalho é toda atividade útil, e não é só aquela atividade remunerada. Eu tenho colegas que fazem 72 horas de plantão ininterruptas. É óbvio que vão adoecer. É óbvio. Isso é uma questão que não se questiona, na verdade. Então, é uma questão de prioridades. Precisamos olhar para a nossa existência, para a nossa vida e entender o que estamos fazendo, o que nós buscamos, o que queremos alimentar para a nossa existência. O que estamos querendo preencher com o trabalho, que vazio é esse, e que relações estão se fragilizando, porque mergulhamos em atividades profissionais, trabalhando aí horas e horas a fio, sem descanso, sem espaços de lazer, sem espaços de troca, em especial com a família. Então a questão não colocaria 3 principais aspectos, mas colocaria um aspecto principal, que é entender o que desejamos para a nossa vida, de fato. O que é importante e o que é essencial. O
que é essencial envolve outros fatores do que apenas recursos financeiros, do que apenas recursos econômicos, que são importantes e isso não se questiona. Mas o essencial é entender que relações estamos estabelecendo com aqueles que fazem parte de nossa vida, de nossa existência, de nossa caminhada. E que relação eu estou construindo comigo mesmo, para que não venha adoecer lá na frente. Eu colocaria esse ponto como um ponto importantíssimo. João Batista. Sim. A pergunta é, pensando na vida como uma arte, cite uma experiência que foi possível inspirar uma pessoa em sofrimento a enxergar a catarse de sua arte. Que pergunta difícil, né? De sua narrativa de vida. Como criar nessa pessoa a percepção da narrativa de vida? Pode ser útil e até mesmo catártica para outra pessoa em sofrimento. Vou começar dizendo que não se cria. Não se cria nada. Na realidade, a gente vai resgatar aquilo que já existe na essência do ser, que está adormecido, como dizia Viktor Frankl. Então, não é criar ou recriar, é resgatar aquilo que já existe, devido aos acontecimentos de vida, devido aos traumas, devido às decepções. Esse sentido de vida, ele ficou obscurecido e adormecido. Agora, pensando um pouco na questão da arte, que foi a pergunta principal em relação à própria vida, sim, nós podemos usar uma frase poética, mas que também tem um sentido filosófico e psicológico. A vida como uma constante modelação. A vida como uma obra de arte inacabada, em constante modelação do ser. Essa frase é minha, que eu criei para tentar justificar um pouco essa resposta aqui agora. Então, a vida como uma obra de arte inacabada, em constante modelação do ser. E eu termino minha fala pedindo para a Fátima levantar, porque ela tá com uma blusa que também responde a essa pergunta. Fátima, a blusa que você está com ela? A blusa que a Fátima está, que eu trouxe de Brasília, que não é de Brasília, é do Piauí, ela diz assim, vira aí, Fátima, para o pessoal ver. Eu quero flores em vida. Eu quero flores em vida. Foi uma campanha lançada pelo Centro Débora Mesquita do Piauí, que é justamente um centro que foi criado por uma mãe que perdeu alguém que se suicidou, que se chamava Débora Mesquita. Então, essa mãe da dor, ela conseguiu fazer a experiência do amor, resgatando outras vidas através da pós-venção com sobreviventes. Quem são os sobreviventes, minha gente? O pai e a mãe que ficam, que é alguém que se suicidou, os amigos de alguém que se suicidou, nós todos que estamos aqui somos os sobreviventes, como profissionais de saúde ou áreas afins, que já perdemos alguém que se suicidou. Então, nós também precisamos de ajuda, precisamos ter um grupo de apoio também para nós cuidar de quem cuida. Então, quero flores em vida é para dizer assim, eu preciso dizer eu te amo, eu preciso dizer o significado que tu tens para mim, enquanto tu estás vivo, enquanto tu está vivo mesmo, porque depois que morre, não adianta mais. E aí, quantas pessoas que estão ao nosso lado, marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, padres, pastores, religiosos, e a gente não consegue perceber. Portanto, abramos, principalmente, a capacidade de escutar, o nosso olhar, como dizia Gaiarsa, mas principalmente essa capacidade de sentir as coisas do coração, trabalhar também nós a linguagem do coração. Como eu disse antes, em uma das minhas falas, o amor é simples, nós seres humanos é que complicamos ele e enfeitamos demais, e ele vem tão simples. Portanto, estarmos aqui neste dia já é uma resposta. E eu acredito sim que deste encontro de coalizão interfé em espiritualidade, saúde, certamente daqui frutos brotarão. Muito grato. E caminhamos para as últimas perguntas com Alejandro, e aqui encerramos.
São 3 perguntas relacionadas agora à doutrina espírita. Como disse o Marcelo, além de psiquiatra, eu atuo também na Associação Médico Espírita e coordeno hoje o Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil. Então, interesse para que, dentro de uma visão espírita, como é compreendida essa questão do suicídio, com seus aspectos espirituais envolvidos, como a doutrina espírita ela auxiliaria na prevenção, e faz uma citação de uma obra importante que depois eu vou dizer dentro da minha resposta. Claro que são 3 perguntas que dariam uma palestra, a gente não tem tempo, né? Até as 8. Tenho 5 minutos, então vamos lá. Mas entendendo que somos espíritos projetados na matéria, ou seja, neste mundo, para que nós possamos alcançar dentro desse processo de individuação, que já foi citado aqui, por nossa perfectibilidade, a ampliação de nossa consciência. Buscando não só horizontalizar a inteligência, que é ampliar o nosso intelecto, mas em especial verticalizar no amor, dentro de um equilíbrio. Então, para isso, necessitamos de inúmeras experiências reencarnatórias, já que uma existência, nesse intercurso entre o nascer e o morrer, não é suficiente. Então, essas experiências se somam ao longo do tempo. Então, eu não sou médico, eu estou médico, estou hoje médico, numa próxima existência. Posso estar atuando em qualquer outra área, no intuito de poder somar um aprendizado em qualquer outra área que seja, e poder ampliar, como eu já disse, tanto no campo do intelecto, quanto no campo das emoções e do coração. Para essa evolução, nós necessitamos do quê? De trabalhar a asa do amor, a asa do intelecto e da inteligência, nos aproximando cada vez mais das leis naturais, ou seja, das leis divinas, que estão escritas onde? Em nossa consciência. E, obviamente, que vamos, ao longo do tempo, nesses intercursos, nessas múltiplas existências, nos equívocos que, por vezes, cometemos, e o suicídio acaba sendo um desses equívocos pela intensa dor e sofrimento. Não ter olhar da punição em relação ao ato suicida, mas sim pedagógico. O Espiritismo nos auxilia a entender que a dor também é uma manifestação divina de amor. O amor permeia a nossa existência, como diz João, Deus é amor. E a dor ela auxilia como lei de equilíbrio e educação do ser, fazendo com que justamente nós possamos alinhar todos esses sentimentos. E dentro de leis de causa e efeito, de ação e reação, em outras existências posteriores, vamos sofrer na necessidade que temos de educar esses próprios sentimentos. Não como punição, como disse, mas entendendo a dor como essa lei de equilíbrio e educação. Dentro disso, o Espiritismo vai nos auxiliar a entender e ter esse olhar em relação à dor, ao sofrimento, nos dá o suporte necessário para que nós possamos compreender que se existe uma tendência, por questões anteriores a esta existência, de poder me permitir mais uma vez ao ato suicida, sair vivo desta vida será uma grande vitória, para que eu possa dar continuidade e esse sentimento, esse desejo da morte, ela vai se diluindo e vai se perdendo, entender que a morte faz parte da vida, não é o seu oposto, ela faz parte desse ciclo constante de aprendizado. É citado a obra de Dona Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, que é uma obra riquíssima, que nos auxilia a entender um pouco do lado de lá, e a importância especial do apoio e da acolhida que existe de Maria de Nazaré na espiritualidade, no seu cuidado com o espírito suicida e com todos aqueles que desencarnam sob intenso sofrimento. E o apoio e o carinho por todos esses companheiros do mundo espiritual, que vão nos auxiliando a vencer as dificuldades do dia a dia. Então o Espiritismo nos traz essa mensagem para que nós possamos levar adiante esses momentos intensos que nós estamos vivenciando no dia de hoje, né, entendendo nesse intercurso existencial, possamos alcançar a nossa perfeição lá na frente, quem sabe daqui a alguns milhões de anos. Em relação à pergunta que foi feita em relação ao catolicismo, ao pastor Christopher, não é? De fato, antes da reforma que aconteceu na Igreja Católica, do direito canônico e Concílio Vaticano II, quem morria com suicídio não recebia as exéquias, a missa de sétimo dia, como da nossa tradição católica,
e também não era sepultado dentro do cemitério, era fora. Mas isso, mais lá para trás. Mas, graças a Deus, a teologia evolui, a igreja tem coragem de fazer as reformas e percebeu que entre a ponte e as águas do rio lá embaixo, existe Deus. Então, portanto, Deus é misericordioso. Eu não posso julgar, não posso condenar alguém por esse ato ou por aquele outro do suicídio. Mas eu tenho que acolher e entender que tem toda uma família que está sofrendo por aquele ato. E eu não posso ser mais uma causa de sofrimento, mas tenho que ir ao encontro e ser solidário. Então, portanto, isso foi no passado, sim, mas hoje já não faz parte mais da nossa doutrina. Pode ser que encontremos um religioso, né, que venha ter essas reações, mas não é a orientação da igreja. Okay? Então, em nome da coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade, eu gostaria de dizer duas coisas, diante do que foi proposto pelo nosso irmão Herman Vilar, da questão deste manifesto. Eu o convidaria para nosso encontro da coalizão, e aí juntos nós, ou uma equipe designada pela coalizão, elaboramos esse manifesto e depois publicamos ou publicaremos a quem de direito. Pode ser assim? Em nome da coalizão. Depois a gente arruma um jeito, hoje com todos os aplicativos, de ir passando e o pessoal vai assinando, né? A gente descobre um jeito, tem vários modos da gente. Ok. Sim, tá certo. Então, em nome da coalizão, os nossos agradecimentos aqui ao Hospital Santa Catarina por nos acolher pela 5ª vez, pelo nosso 5º seminário. Agradecer ao Marcelo, João Batista, Alejandro, Christopher e Herman por essa preciosíssima colaboração nesta tarde de domingo. Como é bom passar a tarde de domingo na Paulista, né? É bom estar domingo à tarde na Paulista, principalmente tratando de um assunto que nos preocupa e queremos dar uma resposta, enquanto profissionais da saúde e religiosos de diferentes segmentos. Aos nossos voluntários, os agradecimentos, e a você que veio de longe, de perto, para estar conosco refletindo e dar um passo a mais na história de nossa vida. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa noite, boa semana. Estão me dizendo que ali ainda tem café. Tem café, podemos ir lá. Tá bem? Então, muito obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade.